Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Gabriel Toledo e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 20 de dezembro e você vai ver a seguir. Manhã de quarta-feira em Petrópolis é marcada por fortes chuvas e alagamentos. Defesa Civil de Petrópolis registra 50 ocorrências por conta da forte chuva de quarta-feira. Moradores e comerciantes enfrentam mais um dia de perdas e recomeços após temporal em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A manhã de quarta-feira em Petrópolis foi marcada por fortes chuvas e alagamentos em diversos pontos da cidade. Por conta disso, as aulas da rede municipal foram suspensas, ruas ficaram interditadas e pontos de apoio foram mobilizados. Além disso, ao menos 3 carros de passeio foram levados pela correnteza no centro de Petrópolis. Mas esse carro vai pra onde? Tem gente? Tinha gente dentro do carro? Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um carro, um Gol de cor vermelha, sendo levado pela forte correnteza. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, no Rio Palatino, localizado na Rua Visconde de Souza Franco, mais conhecida como Rua da Feira, no centro de Petrópolis. Por conta do temporal, a Defesa Civil de Petrópolis registrou ocorrências entre deslizamentos, quedas de árvores e até de muros. Além disso, ao menos 3 carros de passeio foram levados pela correnteza. O que mais chamou a atenção foi o Gol vermelho, flagrado sendo arrastado pela água. Os carros foram removidos por máquinas do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, por meio de um trabalho conjunto realizado entre os órgãos de Petrópolis, como a CONDEP, CPTRANS e Defesa Civil, além de militares do Corpo de Bombeiros e equipes do governo do estado. Já acionamos todos os prefeitos e o maquinário do governo do estado já está nessa região, atuando e trabalhando na desobstrução, para proteger a vida das pessoas. O proprietário de um dos carros contou como foi ver o veículo sendo carregado pela água, mas não imaginava que ele seria levado até o início do túnel extravasor. Ele estava estacionado na Rua da Feira, eu deixei ele ali para poder facilitar para poder vir trabalhar hoje. Só que quando eu só estava saindo para trabalhar já estava cheio aqui a rua, infelizmente não deu para sair, né? E aí ele foi pelo rio abaixo. Uma ocorrência que também chamou a atenção foi a queda do muro de uma casa na rua Doutor Nelson Saerpe, próxima à escola Germano Valente, no Morém. Além disso, durante a manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta extremo para risco geológico para as regiões da 24 de Maio, Vila Felipe e Quitandinha. O órgão também acionou o segundo toque de sirenes para as 3 localidades. Por conta disso, diversos pontos de apoio das regiões foram mobilizados para receber os moradores. Outro caso relevante foi a inundação da Rua do Imperador e da Imperatriz, além de outras vias no centro de Petrópolis. Na terça-feira, áreas de instabilidade foram potencializadas por conta da chegada de uma frente fria na região sudeste. Com isso, em toda a região, foram registrados acumulados de chuva expressivos. A estação do Semadem, em Petrópolis, registrou 171,9 milímetros em 24 horas. A estação do IMET, em Teresópolis, no Parque Nacional, registrou 77,6 milímetros.
e várias outras localidades com precipitação nas últimas 24 horas em torno de 100, próximos a 100 ou valores superiores a isso. Segundo a especialista, está previsto o transporte de umidade do oceano para o interior do continente. A previsão é válida não só para a região serrana, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a expectativa é que permaneça fechado, um dia bastante nublado, com condição de chuva, mas aquela chuva mais fina, mais contínua, pelo menos até o sábado. O Grupo Especializado em Desastres Naturais, o GEDEM, ficou de prontidão durante toda a quarta-feira, com a base aberta para orientar os moradores. Tomem cuidado para o lugar que vocês estão indo, verifiquem, não entrem em áreas alagadas, não entrem em carro, né? Não esqueçam que vocês estão em cima de 4 boias. Os pneus são feitos de ar. Antigamente a gente tirava até a boia, porque hoje não tem. Antigamente a gente tirava a boia para ir para a praia dos pneus. O GEDEM está de prontidão, como sempre esteve, e vai continuar todo o verão de prontidão para poder ficar em apoio à comunidade. Até as 2 horas da tarde de quarta-feira, a Defesa Civil havia registrado 40 ocorrências. O órgão segue monitorando as condições do tempo e pede que a população evite deslocamentos sem necessidade. É importante ficar atento aos comunicados e alertas oficiais e, em caso de emergência, ligue 199. Até as 5 horas da tarde desta quarta-feira, segundo a Defesa Civil, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda faziam buscas pelo ocupante do Gol Vermelho. A Prefeitura de Petrópolis cancelou a programação do Natal Imperial desta quarta-feira, mas o Palácio de Cristal permanece aberto para visitação pública. A partir de quinta-feira, a programação segue normalmente, conforme divulgado. A Prefeitura de Petrópolis informou que a Defesa Civil registrou 50 ocorrências entre deslizamentos, quedas de árvores e muros e destelhamentos por conta da forte chuva que atingiu a cidade na quarta-feira. Também foram registrados alagamentos e inundações em diversos pontos da cidade. 2 carros foram retirados do Rio Palatino, no centro da cidade. Equipes da CONDEP já concluíram os serviços nas ruas Coronel Veiga, Washington Luiz, Avenida Imperatriz, Doutor Saerpe, Tereza, Souza Franco e Ipiranga. Os trabalhos seguem em execução na rua Felipe Camarão, no Retiro e no Centro Histórico. Diversas ruas da cidade que receberam a atenção da CONDEP, o trabalho de mais de 200 funcionários que estavam aí na linha de frente, junto com a Secretaria de Obras, raspando as vias para que pudéssemos entrar com as pipas d'água, hidrojatos, Vacol, fazendo a limpeza da cidade. Segundo a concessionária de energia Enel, 4.558 clientes estão com problemas no fornecimento de energia. Estamos nesse momento ainda fazendo limpezas nas unidades de saúde, algumas unidades de saúde que foram afetadas e algumas outras ações junto à Enel no que tange a poda e o corte de árvores que caíram em função dessas fortes chuvas. A Águas do Imperador informou que algumas regiões estão com o abastecimento de água prejudicado em razão da falta de energia elétrica que impactou unidades operacionais da concessionária. A situação afeta o Retiro nas localidades do Vale dos Esquilos, comunidade do Neylor e comunidade da Cocada, além de todo o Carangola. É muito importante lembrar de que os moradores em áreas de risco mantenham atenção redobrada. Em caso de emergência, ligue para o número 199. E ainda nesse assunto, a chuva trouxe apreensão para os moradores e também para os comerciantes de Petrópolis. Em poucas horas, foram ruas e lojas alagadas, deslizamentos, casas destelhadas e famílias obrigadas a deixarem o próprio lar. Desde a madrugada de quarta-feira, a chuva mudou a rotina de Petrópolis. Enquanto moradores tentavam proteger suas casas, comerciantes corriam para salvar o que fosse possível dentro das lojas. Equipes da Defesa Civil, CONDEP e Corpo de Bombeiros estiveram nas ruas atendendo chamados provocados pelo temporal. Houve registros de deslizamentos, quedas de árvores, alagamentos e inundações em diversos bairros. 6 famílias precisaram deixar suas casas e se abrigar em um ponto de apoio no bairro Ciméria. E mesmo quando a chuva dá uma trégua, a insegurança permanece. Com o solo encharcado, o risco de novos deslizamentos continua. E a insegurança também afeta quem depende do comércio para sobreviver. Em 24 horas, os acumulados ultrapassaram os 170 milímetros em regiões como São Sebastião e Independência. Um cenário que adia a retomada e aumenta o medo de novos prejuízos.
Nas ruas, comerciantes se sentiram desamparados, resultado de tragédias que se repetem ao longo dos anos. Justo no período em que se espera mais movimento nas lojas, mais uma chuva mudou completamente o cenário. Para se manterem resilientes diante da situação, eles fazem o possível para amenizar os estragos e seguirem em frente. Aqui na loja entrou cerca de 30 centímetros de altura de água. Não tivemos muito prejuízo material, mais de documento, de estojos, de óculos, essas coisas. E hoje fizemos parte da manhã toda a limpeza. Agora a gente está fechando a loja para ir para casa, para amanhã poder trabalhar normalmente. Além dos prejuízos, foi possível notar o sentimento de tristeza misturado à tentativa de retomar a rotina. Mesmo abalados, os trabalhadores seguiram com os procedimentos de limpeza para recomeçar o mais rápido possível, como em um ciclo que parece não ter fim. Por mais que a gente tenha comporta e tudo mais, mesmo assim não conseguiu segurar, né? A água foi bastante, então acabou alagando a nossa loja, entendeu? A gente teve a perda de algumas mercadorias, né? Infelizmente, mas estamos trabalhando aqui, revitalizando a loja para amanhã estar funcionando normalmente. Diante de tudo isso, fica a gratidão pela vida e a expectativa por ações que ajudem o comércio de Petrópolis a se reerguer. Uma espera que se repete a cada nova chuva. Complicado demais, porque isso é um problema recorrente da cidade, né? Não é a primeira vez que a nossa loja sofre com essa situação e a gente acaba vendo que nada é feito sobre isso, né? Pelo menos a nossa perda foi material, né? Pior ainda são pessoas que se acidentam, que sofrem, perdem parentes. E você vai ver no próximo bloco. Defensoria pede nova multa à Enel após 1.662 clientes ainda estarem sem energia em Petrópolis. Dívida do Serrac com fornecedores aumenta para mais de 28 milhões de reais. Justiça determina bloqueio do ICMS para pagamento do 13º dos servidores. O Correio Petropolitano na TV volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo.
Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. A concessionária Enel Rio descumpriu uma decisão proferida pelo juiz Luiz Olímpio Mangabeira Cardoso no último sábado, que determinou que a empresa regularizasse o fornecimento de energia elétrica em Petrópolis. A ação foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Confira. No documento encaminhado à Justiça, a Defensoria Pública do Rio apontou que 4 dias após a chuva que foi registrada em Petrópolis na última semana, cerca de 1.662 clientes ainda permaneciam sem energia elétrica nas suas residências e que a empresa parou de informar o prazo para a religação. Em um trecho do documento é citado que a conduta omissiva da Enel prejudica consumidores, inclusive pessoas com deficiência, crianças, pessoas idosas, eletrodependentes e em situação de pobreza, mas atinge também estabelecimentos de saúde, comércio e indústria, que tiveram suas atividades paralisadas em decorrência da falta de energia. As falhas na prestação do serviço público de energia elétrica no município de Petrópolis, elas têm sido recorrentes. Ao longo dos últimos anos, a Defensoria tem recebido diversas reclamações de consumidores, retratando especialmente a questão dos eventos climáticos, como chuvas intensas e ventos fortes. A senhora está quanto tempo sem luz? 7 dias. 7 dias? 7 dias. E acaba afetando totalmente o seu dia a dia, né, senhora? Muito, moço. Sim. Nossa, eu não estou aguentando nem ficar dentro dessa casa. Tá ruim pra caramba, porque a gente necessita de luz pra tudo, né? Eu faço renda extra com fotografia também. Minha avó vende bolo fazendo renda extra também. Então ela tem que mexer no celular, WhatsApp, se comunicar com o cliente, tudo. E pra fazer bolo também, né, tem que usar fogão, usar energia, tudo, cara. Diante da situação, a Justiça determinou um prazo de 15 horas para que a Enel realize a religação da energia elétrica para os consumidores afetados. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa de R$ 10.000 por hora de atraso, a ser aplicada à concessionária. Diante do descumprimento, a Defensoria protocolou uma manifestação requerendo o aumento da multa para R$ 200.000 por hora, além de outras medidas. A instituição também solicitou análise liminar do pedido, que não havia sido apreciado pelo juiz, reforçando a urgência da situação e assegurando a dignidade dos moradores atingidos. Na resposta encaminhada à Defensoria Pública, a empresa informou que havia 3.711 residências sem energia em Petrópolis. A concessionária tem demorado muitos dias para fazer o restabelecimento desse serviço público, que é essencial, e causando prejuízos a famílias, a comerciantes
enfim. Recentemente, o vereador Júnior Coruja encaminhou um ofício para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro solicitando providências. No documento, ele cobra não apenas o restabelecimento imediato do serviço, mas também melhorias no atendimento aos consumidores que relatam dificuldades para registrar reclamações. Segundo moradores, quando o contato ocorre, é feito apenas por meio de atendimento eletrônico. Porque não é admissível que pessoas fiquem uma semana sem ter um serviço público tão básico e tão essencial. Em diversas localidades do município, moradores realizaram manifestações contra a Enel devido à demora. Na localidade do Meio da Serra, os moradores atearam fogo em uma barricada, interditando a via. Também foi ateado fogo em galhos e folhas na localidade de Araras e na região do Manga Larga. Procurada, a Enel informou que normalizou o fornecimento de energia aos clientes da região serrana impactados pelas novas chuvas registradas na sexta-feira e no sábado. A região já havia sido uma das mais afetadas pela tempestade no último dia 10, quando ventos de até 105 km por hora derrubaram galhos e árvores sobre a rede elétrica, ocasionando interdições em vias públicas. Nesta terça-feira, foi realizada uma audiência pública na 4ª Vara Civil de Petrópolis para debater os serviços da Enel em Petrópolis. Em uma audiência realizada na segunda-feira na 4ª Vara Civil de Petrópolis, foi informado que a dívida do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, SERRAC, com os fornecedores, aumentou para cerca de R$ 28.700.000. O dado foi apresentado durante uma sessão que voltou a debater a situação da saúde de Petrópolis. A audiência marcou mais um capítulo da novela da saúde no município de Petrópolis. Na sessão, as dívidas relacionadas ao SERRAC voltaram a ser debatidas e a questão dos fornecedores de insumos e materiais hospitalares foi o principal tema da audiência. Essas situações, elas precisam ser colocadas ponto a ponto. E foi aqui... Só um parênteses, né, doutor Jorge? Deve ao SERRAC, vírgula, porque o SERRAC não tem fins lucrativos, então deve aos fornecedores. Exatamente, perfeito, perfeito. De acordo com o presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, até dia 9 de dezembro, a dívida com os fornecedores aumentou para R$ 28.700.000. Outro débito relevante é a dos empréstimos consignados dos servidores da saúde. A pendência com os bancos chega a quase R$ 1.200.000 e, segundo Kruzik, ainda não há negociação com as instituições financeiras. O presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, informou que a instituição ainda aguarda a chegada de recursos para que a dívida possa ser diminuída. Segundo ele, as equipes das unidades gerenciadas pelo SERRAC atuam dentro das possibilidades em um trabalho de economicidade. Além da dívida com os fornecedores, ainda existem valores a serem pagos em relação às férias de funcionários. Kruzik relatou que, referente ao período de setembro, há cerca de R$ 307.000 em débito. Já em relação a outubro, são aproximadamente R$ 328.000 e novembro, quase R$ 95.000. No total, são cerca de R$ 731.000. No entanto, Kruzik informou também que, após entrar em contato com o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa, o SERRAC recebeu R$ 1 milhão para pagamentos de itens mais urgentes. O que é uma certa preocupação? Não tinha dinheiro para pagar? A preocupação com relação à dispensação Porque não tinha dinheiro? Exato. Coloca. Aí eu não vou colocar aqui agora. Ainda sobre os fornecedores, existem as empresas que enviam proteínas e outros gêneros alimentícios para as unidades gerenciadas pelo SERRAC. E por isso, durante a sessão, essa questão foi debatida. Segundo a nutricionista do SERRAC, as entregas de proteínas acontecem nas terças-feiras, mas até a última segunda-feira, dia 15 de dezembro, ainda não havia estoque de carnes vermelhas e brancas. Com isso, foi necessário servir ovo mexido com bacon aos pacientes. Guarnição, macarrão ao sugo, acompanhamento, arroz, feijão preto, salada. Se eu comer isso aqui, eu vou ter refluxo. Mas esse é do refeitório, né? Peraí, tomate, cebola com mostarda. Isso é um prato diabólico, tomate, cebola com mostarda.
Além do prato principal, as unidades fornecem uma sobremesa aos pacientes e, no caso de segunda-feira, foi servido paçoca, item que chamou a atenção do magistrado. Você não tem jeito, você tem que colocar alguma coisa, tem o seu valor. Mas já imaginou quando, naquele momento derradeiro, a paçoca encontrar com a mostarda? Não é brincadeira, doutor Fernando, não é brincadeira. Isso é um desrespeito muito grande, não é? Apesar dos problemas relacionados ao fornecimento, Kruszyk ressaltou que houve pagamentos nos valores de aproximadamente R$ 345 mil para as empresas. Além disso, segundo Kruszyk, por enquanto não há bloqueio de internações, nem cancelamento de cirurgias. Ele informou também que o SERRAC manteve o corpo clínico, sem alterações de profissionais. É importante lembrar que o SERRAC é responsável por gerir o Hospital Alcides Carneiro, as UPAs de Cascatinha, Centro e Itaipava, além das unidades pré-hospitalares da Posse e de Pedro do Rio. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 36 milhões do ICMS para garantir o pagamento do 13º salário aos servidores da saúde, educação, aposentados e pensionistas. A decisão é do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Dr. Jorge Luiz Martins, diante da incerteza do município em pagar até 15 de dezembro. Eu estou, dentro de instantes, oficiando ao senhor secretário estadual de Fazenda o bloqueio daquilo que tem a rubrica de índice de participação dos municípios, o ICM de Petrópolis, para que encaminhe para Petrópolis, coloque à disposição na segunda-feira. O secretário de Saúde, Aloysio Barbosa, afirmou que são necessários mais de R$ 12 milhões para quitar o benefício dos servidores municipais, comissionados e CLTs do sistema SERRAC. O presidente do INPAS, Alex Christie, disse que já começou pagamentos aos aposentados e pensionistas que recebem entre R$ 1.000 e R$ 2.980, totalizando 1.975 beneficiários. Os demais, cerca de R$ 12 milhões, dependem do repasse do Executivo até o dia 15. Na educação, a representante do sindicato, Rose Silveira, informou que apesar de haver R$ 4,3 milhões no Fundeb, ainda são necessários quase R$ 11 milhões para pagar toda a pasta. A prefeitura alegou que a demora nos pagamentos está ligada à grave crise financeira do município, mas disse já ter iniciado a quitação do 10º para servidores da Condep e da CPTrans. A presidente da Condep, Fernanda Ferreira, afirmou que os pagamentos começaram a ser feitos na última terça-feira, dia 9, priorizando profissionais da limpeza urbana, coletores e manutenção. Na CPTrans, o presidente Luciano Moreira informou que já foram pagos 300 dos R$ 700 mil da folha do 13º. Eu estou trabalhando dentro do princípio de respeito à espécie humana. Porque se eu seguir o rito do processo, eu tenho que proferir a decisão, mandar fazer e a Ana fazer. Se isso for feito, não teremos o dinheiro ou sequer uma chance. E você vai ver a seguir. MPRJ pede licitação urgente das linhas da Cidade das Hortênsias. Câmara de Nova Friburgo aprova a taxa anual para manutenção de cemitérios. Câmara de Friburgo aprova auxílio transporte de até 2 passagens. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas.
que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública contra o município de Petrópolis e contra a empresa Transportes São Luís, que opera as linhas da cidade das Hortênsias. O Ministério Público diz que a empresa segue funcionando sem contrato válido e pede que a Prefeitura abra imediatamente uma licitação para definir quem deve operar o serviço. A ação foi apresentada pela 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis. Segundo o Ministério Público, o último contrato da São Luís terminou em agosto deste ano e não pode mais ser prorrogado. Mesmo assim, a empresa continua operando com a autorização da Prefeitura, o que para o órgão é irregular. De acordo com o MP, o contrato original foi renovado em 2004 por 10 anos, com previsão de uma única prorrogação. Em 2015, foi firmado um novo termo, também de 10 anos, que encerrou definitivamente em 2025.
A promotoria afirma que, pela legislação, a prestação de serviços públicos como o transporte coletivo só pode ocorrer mediante uma licitação, para garantir igualdade e transparência na escolha da empresa. A ação pede que o juiz obrigue o município a entregar em 10 dias a lista de linhas operadas pela São Luís e o termo de referência que deve orientar a licitação, ou então declarar quem vai assumir o serviço diretamente. Se a prefeitura optar por tocar o transporte por conta própria, também terá 10 dias para apresentar um plano completo. Caso mantenha a ideia de concessão, o edital da licitação deve ser publicado em até 30 dias. Para o Ministério Público, manter a operação sem contrato gera insegurança jurídica e fere princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. O órgão incluiu na ação o posicionamento da Prefeitura, que informou estar fazendo um levantamento e análise dos contratos com as empresas de ônibus, com possibilidade de abrir um procedimento licitatório, mas sem informar qualquer prazo. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis e a empresa Cidade das Hortênsias, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta edição. A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo aprovou na noite da última quinta-feira o projeto do Executivo que cria a taxa de manutenção e conservação de cemitérios. A proposta ficou conhecida como IPTU da morte e gerou forte reação da oposição. O projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis e 4 contrários, com 4 vereadores ausentes no momento da votação. Após uma emenda apresentada durante a sessão, o valor da taxa foi reduzido de 50 para 30 unidades fiscais de referência do Estado do Rio de Janeiro, o que equivale a cerca de R$ 143 por ano, e vai ser cobrada de concessionários de jazigos nos cemitérios municipais. A proposta faz parte de um conjunto de mudanças nas regras dos cemitérios públicos do município. Segundo a Prefeitura, o objetivo é organizar a gestão dos espaços e enfrentar a falta de vagas para sepultamentos. O texto estabelece 3 tipos de concessão de sepulturas: temporária por 3 anos com possibilidade de renovação, temporária por 20 anos também renovável e perpétua mediante um pagamento previsto no Código Tributário Municipal. Em todos os casos, a concessão não dá direito à propriedade do terreno, apenas ao uso regulamentado pelo município. A venda ou comercialização de sepulturas é proibida. O projeto também determina que os cemitérios mantenham áreas específicas para sepultamento gratuito de indigentes e pessoas não reclamadas. O ponto mais criticado do projeto é a criação da TMCC, que vai ser usada para custear serviços como limpeza e conservação, jardinagem, iluminação, vigilância e manutenção geral dos cemitérios. A vereadora Maiara Felício, que votou contra o projeto, criticou duramente a aprovação. Através dessa nova taxa que está sendo criada, uma necessidade de arrecadar um valor que não é o extrato que foi apresentado no PPA e muito menos no LOAS. Então, assim, que necessidade é essa? Que projeto é esse que foi apresentado? Completamente distante da realidade da secretaria. Segundo a parlamentar, a oposição tentou barrar ou modificar os projetos considerados mais prejudiciais à população, mas foi vencida pela base do governo. Na hora que a gente perde alguém, a gente precisa fazer a manutenção daquele espaço, a gente não vai tirar mais uma vez da população friburguense, que através da arrecadação que já é feita, a gente vai garantir essa dignidade nesse momento difícil. É importante lembrar que estão isentos da cobrança famílias de baixa renda, com uma comprovação, indigentes, ex-combatentes, além de sepulturas que pertencem ao próprio município. E ainda em Friburgo, os servidores públicos que desejam receber o auxílio transporte em dinheiro terão de se adaptar a um novo modelo já aprovado na Câmara Municipal. A Casa Legislativa votou um projeto de lei determinando que apenas o servidor que utiliza 2 passagens poderá receber o valor no contra-cheque ou em espécie. O projeto de lei é de autoria do Executivo Municipal e foi aprovado por 10 votos a 4.
No texto, enviado para a Câmara, o município altera o artigo 4º da Lei Municipal 4.849, de 22 de dezembro de 2021, que regulamenta a concessão do auxílio em dinheiro pela administração pública. O projeto passa a permitir que o auxílio seja concedido por outros meios, como cartões eletrônicos de transporte ou outros instrumentos modernos e rastreáveis. A audiência aconteceu na última quinta-feira, dia 11 de dezembro. Apenas o servidor que utiliza 2 coletivos por dia, o que totaliza um gasto de R$ 11, poderá receber o auxílio transporte em dinheiro. A justificativa da Prefeitura é que a medida servirá para evitar fraudes. Diante disso, o valor será integralmente oferecido pelo Cartão Partil, um novo sistema de bilhetagem eletrônica que substitui o RioCard. O texto já havia sido pauta da Casa Legislativa neste ano. Na ocasião, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o SEP, se posicionou contra a ação, visto que existem muitos funcionários que utilizam do benefício para custear despesas do próprio veículo. E na audiência da última quinta-feira, alguns parlamentares criticaram a medida, como o vereador Marcos Marins, do PSD. Entendendo que o presente projeto ele não trata com isonomia iguais servidores com condições iguais. Isso também pode acarretar numa questão de enriquecimento ilícito por parte da Prefeitura, uma vez que alguns servidores podem vir a pagar para trabalhar. Então, alguns que utilizarem o cartão seriam iguais, mas outros que utilizarem pela questão financeira não seria igual. Outro ponto levantado pelo parlamentar foi em relação ao transporte intermunicipal, já que existem concursados que moram em cidades próximas e utilizam do transporte. Servidor público vai ter remuneração apenas do valor da passagem de volta municipal, e não intermunicipal, ou então não há necessidade desse servidor real de locomoção de distância, e a gente também sabe que a questão geográfica de Nova Friburgo da região é complexa, inclusive dos concursados hoje que estão atuando na Prefeitura. De acordo com a proposta da Prefeitura, o projeto visa reduzir riscos de fraude ou desvio de finalidade, além de assegurar que o recurso seja efetivamente utilizado para o deslocamento entre residência e local de trabalho. No entanto, o vereador Cláudio Damião, do PT, votou contra o documento. Se eventualmente algum servidor cometer um desvio de finalidade, cabe ao RH apurar, punir. Agora, vai ferrar com todo mundo com um projeto dessa natureza em que tira o direito ao auxílio transporte do servidor e vai dar 2 vale transporte da FAO? Que história é essa, gente? E você vai ver no próximo bloco. Preservação dos quarteirões históricos ganha apoio da OAB Petrópolis. Petrópolis bate recorde em abertura de empresas em um único ano. Enel Rio dá dicas para clientes economizarem na conta de luz no verão. Mais de 500 pessoas da rede municipal de Petrópolis são apadrinhadas pelo Natal Solidário do Procon. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. A Comissão para a Preservação dos Quarteirões Históricos ganhou um reforço no movimento para resguardar a identidade cultural da divisão original de Petrópolis. A terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou durante uma reunião extraordinária o apoio para que a proposta de formalização dos bairros elaborada pela Prefeitura resguarde os nomes dos quarteirões históricos localizados no 1º Distrito. A comissão, formada por 10 entidades, entre elas o Clube 29 de Junho, o Instituto Histórico de Petrópolis e a Associação dos Guias de Turismo de Petrópolis, estão questionando a proposta para o 1º Distrito, elaborada pelo Grupo de Trabalho do Conselho Revisor do Plano Diretor e as leis complementares, responsável pela formalização dos bairros no município. Segundo a comissão, o trabalho de delimitação e nomeação dos bairros não inclui os quarteirões, as vilas e os setores históricos, descaracteriza a planta urbanística da cidade, desenvolvida por Júlio Frederico Queller e que completará 180 anos em 2026. André Presner, diretor de pesquisas históricas do Clube 29 de Junho, foi convidado a participar da reunião com os conselheiros da OAB Petrópolis para falar sobre a questão. Ele apresentou como base a Lei Municipal 5.699,
aprovada na Câmara Municipal e sancionada no ano 2000, que reafirma a relevância desse planejamento urbano, determinando medidas em favor da preservação. O presidente da OAB Petrópolis, o advogado João Aires da Mota, levou à votação o apoio à comissão e, pela maioria, com 12 votos a favor, a entidade vai atuar em busca de uma solução para a manutenção do patrimônio histórico. A possibilidade de mudanças nos quarteirões históricos do centro de Petrópolis foi tema de uma coletiva que reuniu historiadores, urbanistas, representantes do turismo e entidades do patrimônio no início de dezembro. Os especialistas alertaram que o novo projeto de lei enviado pela Prefeitura para a Câmara poderia alterar o gabarito e o uso do solo em áreas sensíveis da cidade. A Prefeitura, por sua vez, garantiu que todas as mudanças mantêm a preservação dos quarteirões. O Executivo apontou ainda que o projeto de lei vai incluir um artigo específico garantindo a preservação do traçado histórico. A Prefeitura, por sua vez, garantiu que todas as mudanças mantenham a preservação dos quarteirões. O Executivo apontou ainda que o projeto de lei vai incluir um artigo específico garantindo a preservação do traçado histórico. Petrópolis atingiu uma marca que reforça o cenário de desenvolvimento econômico do município. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a cidade alcançou o total de 1.933 empresas abertas em 2025. A marca atingida neste ano de 2025 supera o número registrado em todo o ano de 2024, um total de 1.601 empresas, e também o ano de 2022, com a abertura de 1.628 empresas, que era um antigo recorde. A Juscerja registra a atividade empresarial de empreendimentos formalizados no estado do Rio de Janeiro, como constituições, alterações e encerramentos de empresas. Esse levantamento abrange empresários individuais e sociedades empresárias, entre outros formatos, mas não inclui microempreendedores individuais, cuja formalização ocorre diretamente pelo portal do empreendedor. Esse ano, aproximadamente 2.000 empresas abertas no nosso município, sendo que não estão incluídos neste número o microempreendedor individual. Isso reflete o bom desempenho da economia de Petrópolis. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, o apoio ao empreendedor tem sido uma das prioridades da pasta em 2025. Neste ano, a Prefeitura realizou uma série de iniciativas para fortalecer o ambiente de negócios e apoiar empreendedores de todos os portes. Entre elas estão palestras, oficinas e mutirões que levaram atendimentos especializados a todos os empreendedores do município. A Prefeitura, através do prefeito Igor Ramos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vem desenvolvendo diversas ações para que possamos garantir e melhorar o número de empresas abertas em Petrópolis. Queremos garantir novas empresas e manter as atuais. Estamos desenvolvendo palestras, oficinas, rodadas de negócios, juntamente com os nossos parceiros. Um dos destaques do ano foi a criação do Prêmio de Empreendedorismo Visconde de Mauá, que reconhece e valoriza empreendedores que geram emprego e renda no município. Além disso, o espaço empreendedor foi revitalizado, se tornando um ambiente mais acolhedor e funcional para quem busca orientação e apoio. Há poucos dias do início do verão e do início do período em que as temperaturas mais altas são registradas no Brasil, a Enel Rio deu uma série de dicas para que a população passe o período de maneira mais confortável e econômica. As recomendações da concessionária vão desde a utilização correta de eletrodomésticos ao uso consciente de iluminação nas residências. Com o aumento das temperaturas ocasionado pelo início do verão, a Enel Rio dá algumas dicas para que a população consiga economizar nesse período com alterações leves na rotina. Durante o verão, devemos adotar alguns hábitos para evitar que a conta de energia pese no orçamento. O ar-condicionado, por exemplo, deve ser instalado na parte mais alta do cômodo, porque assim resfria o ambiente de maneira uniforme. Outra dica é optar por um modelo com selo Procel, que garante um consumo menor. Uma dica importante é escolher os aparelhos com selo de maior eficiência energética. Isso não vale apenas para os mais usados durante essa estação mais quente, como ar-condicionado e ventilador, mas também para eletrodomésticos que são usados diariamente.
As lojas de eletrodomésticos também contam com uma máquina de lavar e geladeira com selo Procel, garantindo a eficiência energética em vários pontos da casa. Para cada eletrodoméstico existe uma recomendação adequada. Para ar-condicionado, além do selo de aparelho com maior eficiência, é indicado que a população ajuste a temperatura para 23 graus Celsius ou mais nos períodos de forte calor, que mantenha portas e janelas fechadas para evitar que o ar escape e que use funções de economia de energia ou sleep. Para o chuveiro elétrico, faça a instalação com conexões boas e fios adequados e em dias quentes coloque a chave na posição verão, feche o chuveiro para se ensaboar e limpe os furos da saída de água periodicamente. Reduza o tempo no banho e que nunca reaproveite uma resistência queimada, pois isso aumenta o consumo e põe em risco a segurança. Para geladeiras, congeladores, adegas e cervejeiras, evite abrir e fechar a porta do aparelho a todo instante, verifique sempre o estado das borrachas de vedação, mantenha a parte traseira ventilada e sem poeira, deixando um espaço entre o aparelho e a parede para o ar poder circular. Evite o acúmulo de gelo, instale o aparelho em um local bem ventilado, longe de fogão, aquecedor e áreas expostas ao sol. Acumule as roupas e use máquina de lavar e o ferro de passar somente quando necessário. Outra dica importante é o uso consciente da iluminação, que com pequenos ajustes pode ter o custo reduzido drasticamente. E em casa também mantenha as cortinas abertas e aproveite o máximo a luz solar, para evitar mais gastos com lâmpadas. Mais de 500 estudantes da Rede Municipal de Petrópolis receberam esta semana os presentes da campanha de Natal Solidário do Procon. As cartinhas foram apadrinhadas por voluntários e a entrega mobilizou escolas de diferentes regiões da cidade. Vamos conferir. A ação, que já é tradição desde 2015, começou com a iniciativa da chefe de atendimento do Procon de Petrópolis, Mara Sampaio. Todos os anos, as crianças escrevem cartinhas com pedidos que são apadrinhadas por voluntários. O Procon e esse sonho que a Mara teve, que hoje a gente consegue ajudar a realizar, ele engrandece muito a vida dessas crianças, que são sempre crianças de escola muito humildes. Então a gente fica muito feliz com isso. A campanha levou alegria para mais de 500 crianças das escolas municipais Paulo Saldanha, na Estrada da Saudade, Duque de Caxias, no bairro Quissamã, São João Batista, em Duarte da Silveira, e Odete Ribeiro, no Bonfim. Os presentes foram entregues ao longo desta semana, em um momento muito esperado pelos alunos. Onde a gente pode proporcionar a essas crianças exatamente um Natal em que elas recebem exatamente o que elas pedem dentro das suas cartinhas. Então, não só rico nisso, mas esse momento que engrandece a escola, engrandece os nossos alunos, aos pais, né? E todos os envolvidos. A entrega dos presentes contou com a presença do Papai Noel, deixando tudo ainda mais emocionante. O Procon reforça que o cuidado na escolha de cada presente é o que mantém viva a essência da campanha, atender exatamente ao desejo de cada criança. Não só o presente, né, que é muito importante, muitos não têm condições, né, e pela representatividade, né, do Natal em relação ao Papai Noel, a todo o clima que se forma dentro da escola. O Procon destaca que a emoção de ver o brilho nos olhos dos pequenos é o que impulsiona a campanha a continuar crescendo ano após ano. Uma iniciativa que envolve solidariedade, empatia e reforça a magia do Natal nas escolas da cidade. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas segunda a gente está de volta. Um bom fim de semana!